quero ser breve, porque nesse momento os servidores públicos estão aqui na porta da Assembleia Legislativa e são muito bem-vindos, ocupando as escadarias da Assembleia Legislativa para protestar mais uma vez contra o governo do Estado, o governo do senhor Sérgio Cabral, que agora não bastasse uma política de desvalorização do servidor, ainda quer retirar direitos adquiridos, como o triênio por tempo de serviço. A resposta está aqui, tem aproximadamente 2.000 trabalhadores, servidores públicos, 3.000, acabo de ser informado, né? Bom sinal, aqui nas escadarias da Assembleia Legislativa. Isso é o retrato de como o governo do Rio de Janeiro olha para o serviço público, né? A resposta vem das ruas. Então, quero ser breve, porque o meu lugar é lá, né? No meio desses servidores, e não aqui. Senhor presidente, eu quero, na verdade, tratar de 3 assuntos rapidamente. O primeiro deles, informar a todos que nesse momento nós temos uma greve dos metalúrgicos de Niterói, que é curioso, porque esse setor da indústria naval, que tem grande crescimento, viu, deputado Felipe Peixoto, tem uma greve muito forte, desde o dia 31 de maio, e consegue atingir 6 estaleiros, são eles, o Mauá, STX, Aliança, Renave, Enaval e UTC, todos em greve, uma greve da base dos metalúrgicos, uma greve onde o próprio sindicato não atua de forma minimamente decente, faz o jogo patronal, mas foram atropelados por uma base de jovens, fundamentalmente jovens, completamente insatisfeitos e que estão pedindo um reajuste de 16%. Não é nada demais, né? E aumento do ticket de alimentação, enfim, estão minimamente cobrando algum nível melhor de valorização. As condições de trabalho nesses estaleiros são péssimos, os lucros são enormes dos estaleiros e péssimas as condições de trabalho. E é bom dizer que há 15 anos essa categoria tinha como média salarial aproximadamente 10 salários mínimos. Hoje são 3 salários mínimos a média de pagamento dessa categoria. Então tem uma defasagem salarial concreta na vida dessas pessoas num setor que tem muito recurso, né? Enfim, então tem aí essa greve, a gente quer deixar isso claro, tornar isso público, porque tem uma reivindicação que é justa. Outra informação, e aí, deputado Conte Bittencourt, importante que saiba, esse governo do Estado, viu, Conte? Esse governo do Estado comete muitos erros, eu não sei se você tem essa informação, mas escute que coisa curiosa. Numa escola estadual de Nova Iguaçu, chamada Instituto de Educação Rangel Pestana, que nós conhecemos, essa foi a primeira escola do Brasil a eleger um diretor depois da ditadura militar. Então tem um efeito simbólico, né? Passa a ditadura militar, a eleição para a escola é retomada, a eleição do diretor na escola é retomada pelo público escolar. Essa foi a primeira escola do Brasil a ter uma eleição direta para diretor de escola. Pois bem, exatamente essa escola, com essa carga simbólica, essa escola teve a sua diretora exonerada arbitrariamente. E, deputado Conte, eu acho que esse é um assunto que vai chegar à comissão. A Secretaria Estadual do senhor Risolia, né, que como economista é um péssimo secretário de Educação, ele diz o seguinte, ele está exonerando a diretora, e tem aqui um repúdio, e eu quero pedir a Vossa Excelência a autorização para publicar no Diário Oficial o repúdio dos professores, alunos e funcionários. Está autorizado. Obrigado, presidente. Então, fica aqui o repúdio, e que eu vou ler rapidamente, deputado Conte, para ser publicado amanhã, diz o seguinte: um ataque à democracia. A primeira escola do Brasil a eleger um diretor após a ditadura sofreu um duro golpe semana passada. A diretora Luísa Leopoldina da Silva, democraticamente eleita pela comunidade escolar, foi exonerada sob a alegação de absurdas e típicas de um ano eleitoral. Trata-se de um retrocesso na história da educação que reedita o autoritarismo no Brasil, ao reviver a ditadura que mergulhou o país na mais profunda escuridão. Esse é um texto dos funcionários, professores e alunos, né? Entendemos como arbitrário e torpe os motivos apresentados pela Secretaria Estadual de Educação. Alegam atraso na entrega de documentos do Censo Escolar 2011. São burocratas de tamanho família, né?
A direção da escola afirma que a acusação não procede e apresentou documentos que derrubam a justificativa da secretaria. O Instituto de Educação Rangel Pestana entregou o censo antes que muitas outras escolas fizessem o mesmo. Apesar das provas, tanto a Secretaria de Educação como a Metropolitana 1 ainda insistem na justificativa, o que está indignando toda a comunidade escolar. E assim segue a nota de repúdio. Então, nesse sentido, utilizam argumentos burocráticos para, na verdade, agirem politicamente. Provavelmente tem interesse de colocar alguém de indicação política para fazer jogo político sórdido e utilizar o espaço da escola para fazer manipulação política eleitoral, certamente para influenciar a eleição do município de Nova Iguaçu. Isso é lamentável. Escola, hospital, delegacia, isso durante muitos anos no Rio de Janeiro foi espaço de manobra política para atender elite política corrupta. Não é possível que a gente tenha esse retrocesso. Aliás, não permitir a eleição de diretor de escola é algo inaceitável. Escola combina com democracia, escola combina com participação, com envolvimento das pessoas, e esse governo não aceita o envolvimento direto da comunidade escolar no que diz respeito à consulta direta e à escolha dos seus representantes. É um retrocesso, não entende o papel da democracia na escola pública. Tem farta documentação dessa escola aqui, presidente. E por fim, eu quero dizer que eu cobrei aqui do governo federal, da presidente Dilma, que divulgasse o relatório da ONU, do Subcomitê de Prevenção à Tortura, que visitou o Brasil no ano passado, e que publicasse esse relatório, porque afinal de contas não fazia sentido a Comissão da Verdade ser instaurada para apurar os fatos do passado e a gente ter bloqueio a relatório da situação presente, atual. Mas foi publicado no dia de hoje, hoje à tarde foi publicado, e o relatório da ONU, o relatório oficial da ONU, é contundente em relação à crise do sistema prisional brasileiro. Eu na semana que vem vou falar com mais calma desse relatório, presidente, mas o que chama a atenção em relação ao Rio de Janeiro, já que foi um relatório nacional, mas o que chama a atenção ao Rio de Janeiro é que a ONU pede o fechamento imediato da unidade do Ari Franco, do conhecido presídio do Ari Franco, chamado Água Santa. Diz que não tem condições de continuar funcionando, pede o seu fechamento imediato por ser espaço de superlotação e tortura sistemática e permanente. Então essa é a denúncia que quem está fazendo é o subcomitê oficial da ONU. Cabe agora ao governo do Rio de Janeiro dar uma resposta, que lamentavelmente nós tivemos um grande avanço no que diz respeito ao fim das carceragens policiais, mas o preço do fim das carceragens, com a falta de planejamento desse governo, é a superlotação do Ari Franco, que nesse momento recebe uma visita da ONU e a sua condenação. Outro ponto que diz respeito ao Rio de Janeiro, e não só ao Rio de Janeiro, mas vários outros estados, diz respeito à falta de médicos nas unidades prisionais, a falta de investimento em saúde, a falta de investimento mínimo para que o cumprimento de pena no Rio de Janeiro e no Brasil tenha o mínimo de dignidade para se cumprir a lei. As pessoas que são presas descumpriram a lei. Não é possível que os presídios não cumpram a lei e se igualem. Então é isso que o governo está fazendo. Hoje morre no Rio de Janeiro um preso a cada 2 dias, principalmente por tuberculose e AIDS, o que é um inaceitável índice em pleno século XXI. Tuberculose e AIDS matam, em média, um preso a cada 2 dias no Rio de Janeiro, deputados. Isso é inaceitável e é absolutamente invisível. Então tem aqui um documento internacional, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, não adianta querer ficar bem numa imagem internacional, assinando vários tratados e não cumpri-los minimamente. Então fica aqui a denúncia, fica aqui o apelo para esses 3 assuntos que são da maior relevância. Agora vou me juntar aos servidores públicos estaduais na crítica a esse governo do estado que não tem um pingo de respeito aos servidores. Muito obrigado, bom final de semana a todos.